O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix. A partir de agora, Jornal da Mix. Diretamente da Vila Germânica, em Blumenau. Jornal da Mix. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bom dia, um grande abraço para você que está aqui curtindo, conferindo a Mix, as grandes músicas aqui da Rede Mix de rádio em todo o Brasil. E a partir de agora, a gente faz uma pausinha aqui nas músicas e vamos até às 8 horas da manhã com o Jornal da Mix, muita informação e também muita prestação de serviço no seu rádio. Hoje, dia 25 de setembro de 2024, já estamos chegando no finalzinho do mês de setembro, o mês de outubro está chegando, com eleições, com Oktoberfest, com muita coisa bacana pra gente viver aí na nossa vida, né? Você acompanha a gente em 106,3, lá no Bom e Velho Radinho. Pra você que nos acompanha pelo rádio, aquele abraço, uma ótima manhã. E também, claro, por todas as redes sociais aqui da Mix, que daqui a pouco eu te conto quais são. Então fica ligadinho por aí. Nesse momento, 19 graus e meio, tanto de temperatura quanto de sensação térmica. Ontem, um dia de calor, talvez não tanto quanto estava na previsão, porque ficou nublado uma parte do dia, mas um dia de muito calor. E hoje, novamente, promessa de um dia de muito calor. O tempo segue seco, firme aqui na cidade de Blumenau. A gente tem uma mínima entre 18 e 20 graus, que a gente está vivendo agora, e a máxima hoje, 31 até 32 graus no momento mais quente do dia. Então, novamente, um dia de calor aqui em Blumenau. Amanhã, basicamente a mesma coisa. À noite de amanhã, tem uma frente fria, deve estar chegando aqui pelo estado, mas mesmo assim, a gente vai ter uma máxima amanhã de 30, 31 graus. Então, à noite é que a coisa pode complicar um pouquinho. Sexta-feira, a frente fria ainda se mantém e mantém condições para pancadas de chuva com trovoadas na madrugada, mas no decorrer da manhã, esse sistema começa a se afastar aqui da região, aí a condição para chuva diminui e durante a tarde já podem acontecer aberturas de sol. No sábado, uma massa de ar seco vai deixar o tempo firme com predomínio de sol aqui no estado, então segundo o Alerta Blue, a gente pode ter alguma chuva aí entre a noite de quinta-feira, madrugada, manhã de sexta, e daqui a pouco a gente confirma isso tudo com o Leandro Puchalski, o meteorologista aqui do nosso Jornal da Mix. Então fique ligado que daqui a pouco a gente vai ter todas essas informações aqui no nosso jornal. No Instagram, no YouTube, no Facebook, @MixBlumenauOficial. Você pode acompanhar a gente por lá também, claro, no Bom e Velho Radinho, em 106,3. Acompanha a gente até as 8 horas, tem muita informação para você. Quer participar? Quer ajudar a gente aqui a fazer o Jornal da Mix? Tem o WhatsApp também, tá? É 99202-1063. 99202-1063. Aconteceu alguma coisa aí na sua região, né? Alguma coisa de trânsito, quer mandar pra gente? A gente vai orientando o ouvinte da Mix aqui nessa manhã de quarta-feira. Dito isso, vamos aos destaques de hoje do Jornal da Mix. Jornal da Mix. Olha só, gente, o Corpo de Bombeiros de Blumenau está alertando sobre tentativas de golpe em nome da corporação. Fique ligado, hein? Vistoria dos táxis que vão atuar na 39ª Oktoberfest começa nos próximos dias. A gente vai falar sobre a Operação Fishing Family, deflagrada ontem pela Polícia Civil e que visa desarticular quadrilha que aplicava fraudes bancárias aqui em Blumenau. Daqui a pouco a gente explica para você como é que foi essa operação. Lembra que ontem comentamos aqui no Jornal da Mix sobre 2 roubos de celulares que ocorreram aqui na cidade, um inclusive em plena luz do dia? Pois então, ontem aconteceu mais um. Então vamos ficar ligado. A Gi ontem comentou e é verdade, quem não tá andando na rua com o celular na mão ou com o celular no bolso de trás, as meninas principalmente têm muito costume de fazer isso, com uma parte aparecendo ali do celular, né, ali no bolso. Quem não tem costume de caminhar olhando o celular, daqui a pouco numa conversa de WhatsApp, olhando o Instagram, enfim, vamos ficar ligados, gente, porque os bandidos estão atuando nesta semana aqui em Blumenau. Odair Tramontim é o terceiro entrevistado da nossa série com os candidatos à Prefeitura de Blumenau, que é uma parceria entre a Rádio Mix e também o Portal da Cidade Blumenau. Hoje, portanto, daqui a pouquinho, a gente traz aí trechos, né, cortes, que é bonito falar corte agora, né, Jack?
cortes da entrevista do nosso candidato, né? Não do nosso, do candidato Odair Tramontim, porque a gente tá passando todos eles aqui, né? Começamos com a Ana Paula, depois teve o Egídio, agora temos o Odair Tramontim, ainda vai ter o Ricardo Alba e também a Rosane Magali Martins. Nos esportes, Corinthians volta a vencer Fortaleza e passa de fase na Sul-Americana. Aliás, o Corinthians está atropelando todo mundo, né? Hoje mais 2 brasileiros entram em campo. Hoje também tem Libertadores da América, com brasileiros em campo. Brasileiros hoje, brasileiros amanhã. E vamos falar sobre o Mundial de Futsal, viu, gente? Tá rolando o Mundial de Futsal. O Brasil goleou a Costa Rica ontem e está nas quartas de final. Futsal do Brasil aqui, ó, é da pontinha da orelha, né? Entrevista especialista em contabilidade internacional. A gente vai receber aqui o Rafael Mafra daqui a pouquinho e ele vai falar sobre a urgência da reforma tributária. Por que é urgente? Qual é a urgência da reforma tributária? Um assunto importante que está sempre em pauta e que a gente vai explorar hoje com esse especialista aqui no Jornal da Mix. No quadro TecMix, o doutor em Comunicação e Linguagens, Moisés Beio Cardoso, fala dos celulares na escola. Ajudam ou atrapalham na educação? O que você acha? Você que é ouvinte da Mix, tem filho, filha na escola, adolescente principalmente, criança nem tanto, porque normalmente as escolas não permitem, né? Mas a partir da adolescência a gente sabe que já é um pouco mais complicado. O que você acha? Ajuda, atrapalha? Você que é professor, professora, que nesse momento tá ouvindo aqui a Mix, celular ajuda, atrapalha? De que forma pode ajudar? De que forma pode atrapalhar? Quer dar a sua opinião? Pode mandar mensagem para cá. Daqui a pouco o Beio estará conosco. Além disso, teremos a previsão do tempo com o Leandro Puchalski, as condições do trânsito aqui na nossa região, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Mix. Mixpedia, os fatos que marcaram o dia de hoje na história. E o nosso querido Jack aqui já está me corrigindo, não é phishing, é fishing. É isso aí. Fishing de peixe, né, Jack? É isso aí, tá certo, grande Jack. Vamos começar o Mixpedia, então, falando a respeito do que aconteceu nessa data muitos anos atrás, né? Por exemplo, em 1515, há 509 anos, Vasco Nunes de Balboa descobriu o Oceano Pacífico. Ele foi um explorador espanhol e também foi o primeiro europeu a fundar uma cidade permanente em terras americanas. Atualmente, o nome de Vasco Nunes de Balboa é dado a parques e avenidas do Panamá. Um dos principais portos no Canal do Panamá também leva o nome dele. Há 140 anos, em 1884, nascia no Rio Edgar Roquette Pinto, o precursor da radiodifusão brasileira. Em 1922, teve contato com os equipamentos de rádio e começou a luta para usar o novo meio de comunicação como ferramenta para educação e cultura. No ano seguinte, fundou a primeira estação de rádio no Brasil, a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro. Anos depois, para não transformar em um veículo comercial, Roquette Pinto preferiu doar a rádio ao Ministério de Educação e Cultura e nasceu assim a atual Rádio MEC. Para você que acompanha, já é difícil acompanhar alguém esse tipo de rádio, claro, né? Mas a Rádio MEC tem uma importância muito grande na história do Brasil, ajudou inclusive a construir, né, a história do Brasil. Aniversariantes de hoje, Michael Douglas, ator americano, 80 anos, ele nasceu em 1944. Glória Pérez, autora de novelas brasileiras, telenovelas, principalmente na Globo, ela se consagrou, né? 76 anos de idade. Will Smith, ator americano, ele nasceu em 1968, tem 56 anos e nasceu em 69, tem 55 anos, portanto, a Catharina Zeta-Jones, ela que é uma atriz britânica. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito e exatamente por conta daquela situação que a gente acabou de falar, que nascia no Rio o Roquette Pinto, hoje também é o Dia Nacional do Rádio. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Olha só, gente, 6h42, vamos começar o Jornal da Mix de hoje dando um recado e fazendo um alerta ao ouvinte aqui da Mix, viu? O 3º Batalhão de Bombeiros Militar alerta que golpistas estão se passando pela corporação e cobrando o pagamento de falsas taxas de incêndio. Atenção, hein? Tem mais um golpe rolando aí na praça. Os criminosos entram em contato via e-mail com os responsáveis por empresas e condomínios, alegando que foram denunciados e que devem pagar pela taxa, que não existe. O batalhão informa que recebeu
dezenas de denúncias do golpe nas últimas semanas. Só que tem uma situação, os golpistas não miram apenas em edifícios comerciais e multifamiliares, mas também órgãos públicos. Até mesmo o 10º Batalhão da Polícia Militar recebeu um e-mail falso na semana passada, informando que eles haviam sido denunciados e deveriam pagar pelas taxas de incêndio. Eu fico aqui pensando cá com os meus botões, a cara de pau dos bandidos de mandar um e-mail pro batalhão da polícia. Já pensou nessa situação? Eles mandaram um e-mail pra Polícia Militar, gente. E no e-mail eles colocaram, alguém aqui fez uma denúncia. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. O pessoal do Corpo de Bombeiros está lembrando que é uma mensagem bem elaborada, contendo dados da empresa e que tem um boleto anexado. E, inclusive, agendando uma data para vistoria que nunca vai acontecer. Então, quer dizer, eles mandam o e-mail, tem um boleto lá anexado, você paga o boleto aguardando que vai acontecer a vistoria, daí quando você percebe não tem vistoria, não tem nada, é tudo golpe. Então vamos ficar esperto, tá, gente, para não cair nesse tipo de golpe, né? Em caso de dúvidas, tá, você entra em contato com o SSCI de Blumenau pelo telefone 47 33788660 ou pelo WhatsApp 479-9214-5606. Inclusive o Corpo de Bombeiros também coloca aqui que não manda e-mail, tá? E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar no site também do Corpo de Bombeiros, que é www.cbm.sc.gov.br, ou vá presencialmente ali no quartel do Corpo de Bombeiros, que fica aqui na rua 7 de setembro, em frente ao terminal. A turma não é fraca, né? Infelizmente, a turma não é fraca. Vamos falar sobre a Operação Fishing Family, deflagrada ontem pela polícia. Essa operação foi deflagrada ontem pela manhã. A Polícia Civil deflagrou essa operação que pretende desarticular uma associação criminosa destinada ao cometimento de fraudes bancárias contra uma cooperativa de crédito. Também se investiga o crime de lavagem de dinheiro. Essa investigação, realizada através da Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigação Criminal de Blumenau, apurou que integrantes de uma mesma família que usam uma pessoa jurídica com sede na cidade de Ascurra são responsáveis por essas fraudes. Inclusive ontem a gente estava conversando com o pessoal da Polícia Civil e eles falaram que pelo menos 3 cooperados somaram um prejuízo de aproximadamente R$90 mil por meio de empréstimos não autorizados. E um dos integrantes desse grupo aí, ele é conhecido por ser um dos principais aqui do sul do Brasil, hackers desses aí, um dos principais hackers aqui do sul do Brasil. Então é gente grande, gente graúda que está trabalhando para cometer esse tipo de crime. Ao todo foram 12 mandados de busca e apreensão domiciliar e também sequestro de bens que foram cumpridos em Blumenau, Ascurra, Indaial, Balneário Camboriú e também na cidade de Lages. Eu comentei antes do principal articulador aí, esse hacker, ele tem 51 anos de idade, apresenta passagens e condenações por crimes cometidos por meio da internet. Ele já foi preso, inclusive, anteriormente também, esse cidadão. Então é um grupo organizado que está atuando aqui na nossa região e a gente tem que, infelizmente, tomar cuidado com tudo, né? Olha só, gente, 6h46, vocês lembram que ontem a gente comentou aqui no Jornal da Mix sobre 2 roubos de celulares que aconteceram aqui na cidade, né? Ontem foi terça, os roubos aconteceram na segunda, inclusive um deles foi em plena luz do dia. O cidadão estava caminhando ali e tal, em plena luz do dia, o cidadão chegou e cometeu esse crime. Pois então, ontem aconteceu mais um, tá? Então a gente chama a atenção aqui do ouvinte da Mix para ficar ligado, por quê? Porque é incomum a gente tá caminhando com o celular, a gente tá olhando o celular, a gente tá falando ao celular. Então ontem, 10h30 da noite, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência lá no Tribés. Uma mulher de 61 anos de idade estava retornando do trabalho, quando lá, numa determinada altura lá da rua Otto Schurart, ela viu que um homem colocou a mão nas costas dela, ela sentiu, né, que o homem colocou as mãos nas costas dela e ele disse, não grita, passa a bolsa. Ela passou a bolsa lá pro elemento e ele foi embora. O homem não foi localizado. Na bolsa tinha documentos pessoais, cartões bancários, vale-refeição, aparelho celular e também uma certa quantia em dinheiro. Então foram 2 ontem, 2 celulares. Hoje, essa bolsa também contendo dinheiro, cartão, enfim, celulares. Então a bandidagem, meu amigo, tá agindo. Vamos ficar esperto
que é pra gente não perder o nosso dinheiro, né? Porque a gente já luta tanto para conseguir as coisas, esse celular muitas vezes a pessoa parcela tantas vezes, né? Então vamos tomar cuidado, tá, gente? Isso é importante. Olha só, pessoal, tá acontecendo em Blumenau a segunda edição do Mutirão de Conciliação Fiscal do Sejusc Tributário para quitação de pequenos débitos tributários municipais. O prazo para adesão vai até 26 de outubro e até o momento, cerca de 500 execuções fiscais foram negociadas. Isso totaliza aproximadamente R$850 mil em tributos devidos ao município. O programa oferece a pessoas físicas e jurídicas condições especiais para regularização de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Os descontos podem variar conforme o valor da dívida e a data da execução fiscal. Então, para débitos de até R$ 1.412, tem desconto de 100% sobre juros e multas e 50% sobre o crédito principal. Para valores maiores que R$ 1.412 e até R$ 10 mil, os descontos podem alcançar 100% sobre juros e multas e 30% sobre o crédito principal. Então, os interessados podem emitir boletos para pagamento pelo link disponibilizado lá no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou podem ainda comparecer presencialmente na Praça do Cidadão e no Sejusc Tributário na Beira Rio. O pagamento deve ser feito em até 30 dias a partir da emissão do boleto. É sempre bom quando tem essas oportunidades da gente dar uma limpadinha, né? Pagar as dívidas sempre é muito importante. Pessoal da Velha Central, fica ligado, viu, gente? Porque vai receber hoje, quarta-feira, o Procon Móvel. Então, o Procon Móvel hoje estará lá na Velha Central, na rede Top Supermercados, na rua José Reuter, 961, das 10 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. Então, para você que está precisando tirar alguma dúvida, fazer alguma reclamação, Procon Móvel hoje lá na Velha Central. E falando em Procon, o Procon de Santa Catarina realizou mais de 59 mil atendimentos somente nesse ano, viu, gente? Conforme o balanço divulgado pela instituição, as denúncias recebidas com mais frequência estão relacionadas a ofertas não cumpridas ou publicidade enganosa. Isso tem muito, né? Com quase 1.500 casos. Na sequência da lista, aparecem a demora ou não entrega de produtos, com quase 1.000 reclamações, cobranças indevidas ou abusivas, com 905, e dificuldades com reembolso, totalizando 708 ocorrências. A diretora do Procon Estadual, delegada Michele Alves Rebelo, explica como a instituição age a partir do recebimento dessas reclamações. O fiscal vai fazer contato com o Procon daquele município para que haja uma providência local. Se não houver uma mudança de postura, aí sim vai haver uma autuação por parte do Procon municipal. Havendo uma outra situação mais grave, o Procon estadual, juntamente com outros órgãos, faz a operação e também regulariza aquela situação irregular, que não é uma atuação de caças às bruxas. Nós estamos num trabalho de orientação no primeiro momento. Num segundo momento, não houve uma mudança de postura, aí sim há uma autuação mais rígida, porque tem que ter sim esse controle e as pessoas têm que respeitar as normas consumeristas. A reclamação é quando envolve uma relação de consumo entre uma pessoa física e um fornecedor ou empresário, ou algum supermercado, ou algum estabelecimento comercial. E aí isso deve ser tratado pelo site, ou do Procon municipal de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. A denúncia é esse tipo de coisa quando pode impactar qualquer pessoa, e não só aquela pessoa específica. Aí sim é o canal do Zap Denúncia. Exemplo, o produto vencido no supermercado. É nesses casos que o Zap Denúncia então funciona. Muito bem, o contato do Zap Denúncia do Procon de Santa Catarina é o DDD 48, que é lá de Floripa, né? E o número 3665-9057. Então é 48-3665-9057. O endereço do site da instituição é procon.sc.gov.br. Os consumidores também podem realizar consultas entrando em contato, né, com o telefone 151, tá? Então pode entrar lá no 48-3665-9057, tem o procon.sc.gov.br, também o 51, mas aqui em Blumenau a gente tem Procon, né? Muitas vezes acontece mais essas ligações para cidades que não tem Procon, como aqui a gente tem, você pode fazer contato direto com o Procon aqui de Blumenau. Esporte. Oferecimento Box 3222. Comer bem faz bem. Fone Whats 991603222. Mix. Jornal da Mix. Esporte. Vamos lá então, em nome do Box 3222, vamos falar de esporte agora aqui no Jornal da Mix. Antes até de falar de esporte, você já comprou os seus 3 produtos
do Amanhecer pra ir no show do Vitor Clay no sábado? Ainda não? Você não sabe que vai ter show do Vitor Clay no sábado? Então eu vou dar um toque pra você. Você vai em qualquer loja da Cooper, compra 3 produtos Amanhecer, pode ser o leite. Eu comprei um leite sem lactose, um leite normal, e comprei um daqueles chocolatezinho, aqueles tipo, né, aquele achocolatado pequenininho, né, e garanti o meu ingresso. Primeiro, aí hoje eu vou lá, compro mais 2, porque sábado eu quero levar a Lara, minha filha, lá pra ver o Vitor Clay. Então, aproveite, compre também, que você vai acompanhar o showzaço e na faixa, né? Porque querendo ou não, você vai consumir o produto, né? E o pessoal da Amanhecer, da Cooper aí, tá trazendo o Vitor Clay pra cidade de Blumenau. Um grande abraço ao Alexandre, ao Cris, a turma da Lactus aí também, que estão sempre na audiência aqui da Mix. E só dar um toque ainda também que hoje tem inauguração da Cooper Atacarejo lá na região norte, né? Na rua Dr. Pedro Zimmermann. Vai ser hoje às 8 horas da manhã. A equipe da Mix aí tá preparando uma ampla cobertura também. 6h53 e o Timão, hein? Rapaz do céu, na soma dos resultados, meteu 5-0 no Fortaleza. Foi 2-0 semana passada no Castelão e ontem na Neoquímica Arena, 3-0, quartas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians já pulou de fase, né? Hoje tem Penharol. Não, esse jogo na verdade é amanhã, porque o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo, não é contra o Penharol, é contra o Racing, né? Hoje teremos o Independente Medellín contra o Lanús. Primeiro jogo ficou 0-0. Daí amanhã tem Atlético Paranaense e Cruzeiro pela Sul-Americana. Pela Libertadores, sim. Tem 2 brasileiros em campo hoje. Lembramos que ontem o River Plate foi o primeiro classificado para a semifinal. Venceu o Colo-Colo por 1-0, empatou o primeiro jogo em 1-1, venceu o segundo por 1-0. Hoje, 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Fluminense. Vai pegar fogo esse jogo, viu? É na Arena MRV. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1-0. E hoje, às 9h30, no Morumbis, tem São Paulo e Botafogo. No primeiro jogo, 0-0. Só que não dá pra turma do São Paulo achar que tá ganho, não, porque a gente tá falando do Fogão, que é líder do Campeonato Brasileiro, né? Então hoje vai ser um baita jogo também. Aliás, 2 clássicos brasileiros, 2 jogões aí na noite de hoje. Amanhã tem Penharol e Flamengo, mas amanhã a gente fala mais sobre isso, né? Ontem, pelo Mundial de Futsal, o Brasil venceu a Costa Rica por 5-0. O Brasil tá participando do Mundial de Futsal, fase, né, de oitavas de final, né, e agora já passa de fase, né, já vai pra frente, né, o time do Brasil, né, na verdade foi pelas quartas de final, né, agora vai às semifinais a equipe brasileira, né, que tá jogando realmente e muito, né, o time volta à quadra no próximo domingo, às 9h30 da manhã, né, e o jogo que o adversário vai sair do jogo de hoje, né, entre Irã e Marrocos, amanhã na verdade, 9h30 da manhã, então Irã e Marrocos vão disputar aí quem vai jogar contra a seleção brasileira de futsal, que tá realmente fazendo bonito, né, na Copa do Mundo de Futsal, portanto. 6h55, não temos mais tempo, né, Jack? Vamos entregar, porque daqui a pouquinho tá chegando o horário político. Na volta, tem previsão do tempo, vamos falar de trânsito e tem uma entrevista muito importante que afeta diretamente o nosso bolso, viu? Fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mix. Você está ouvindo pelo 106.3 o Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Governo de Santa Catarina. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix. Voltamos a apresentar Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Estamos de volta aqui com o Jornal da Mix, 7h14, 7h14, uma ótima manhã de quarta-feira para você, dia 25 de setembro de 2024. Você deve ter percebido, hoje a Gisele não está conosco aqui no estúdio, só que tinha um amigo meu, locutor, narrador esportivo, um pouco mais das antigas, nosso Amaury Pereira, ele falava, não me abandona, meu irmão, né? Então não me abandona, viu, gente? Fica por aqui, amanhã a Gisele tá de volta, hoje ela tem um compromisso, né? Mas amanhã ela tá de volta conosco aqui no Jornal
Jornal da Mix, que você acompanha através do 106,3 lá no Bom e Velho Radinho. Para você que tá no rádio aí no carro, dando uma carona pra gente, muito obrigado. E também através das redes sociais, que é @MixBlumenauOficial. Aí você vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube, pode ficar bem à vontade para consumir a gente da forma que você quiser. 7h15 agora, vamos com a previsão do tempo. Previsão do tempo com Leandro Puchalski. Oferecimento: Cemitério e Crematório São José. Inovação a serviço de Blumenau. Previsão do tempo com Leandro Puchalski. 20 graus,6 agora, 20,6 graus a temperatura, sensação térmica 18,2, tá uma manhã bem agradável, ainda gostoso, tempo bacana, né? Um tempo agradável aqui em Blumenau. Leandro Puchalski tá chegando e agora traz a previsão completa do tempo pra gente hoje e os próximos dias. Fala aí, Puchalski, bom dia. Bom dia pros nossos ouvintes aqui da Mix. Quarta-feira é mais um dia onde tem muita fumaça das queimadas do centro-norte do Brasil. Tem algumas nuvens, especialmente de manhã, alguns nevoeiros marítimos, e aí, claro, né? Não é em todas as áreas, é mais para quem tá no litoral e nas áreas próximas. E no meio de tudo isso, de novo, o sol tentando aparecer. Porque vamos assim, ao longo desta quarta-feira, associado, apesar de tudo isso, com um tempo mais seco. Temperaturas parecidas com as de ontem, portanto não muda muito a condição de terça para essa quarta-feira. A quinta, ela tem, especialmente o período da manhã, essa mesma característica, não mudando muito. O que ocorre é que ao longo da quinta, uma frente sai com nuvens carregadas do Uruguai, passa pelo Rio Grande do Sul e chega aqui para nós. E, portanto, terminar a quinta-feira com chuva na nossa região faz parte da previsão. A chuva deve ser bem distribuída, pegar a maior parte dos municípios. Temporais, essa possibilidade existe. Isso, felizmente, menos áreas, mas fique atento à chegada dessa chuva ao final da quinta, noite em direção à sexta, porque pode ter temporais, trovoada, descarga elétrica, algum ponto, uma rajada de vento, bem isoladamente algum granizo. Então a gente tem que ter atenção à chegada dessa instabilidade na quinta, pelo menos no final da quinta. Isso fará com que na sexta-feira a gente tenha alguma chuva na madrugada, início do dia, mas a princípio ao longo da própria sexta-feira já volta algumas aberturas de sol. Por hora, até terminar a semana, é por aí. Abraço para vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Trânsito. Vamos lá então acompanhar como está o trânsito aqui na região, mandar um abraço para o nosso repórter da região norte da cidade, o Rogério Teodorovics, tá ligadinho com a gente, muito obrigado, Rogério. Galera do Busão também, o nosso Marciano, sempre ligadinho conosco aqui no Jornal da Mix, um grande abraço para o nosso Marciano Regis e toda a turma, né, que tá no trecho aí ligadinha com a gente, muito obrigado. Você viu alguma situação que chamou a atenção? Manda mensagem pra gente, tá, pessoal? 99202-1063, a gente vai colocando no ar. Por exemplo, o Marcelo, que tá lá na região norte da cidade, também tá dizendo que hoje o trânsito tá complicado na Guilherme Scharf, em toda a extensão da Guilherme Scharf, uma boa parte dela, principalmente quando você tá transitando ali para entrar na região ali da 1º de janeiro, aquela região ali principalmente da margem esquerda, tá? Quem vem da margem esquerda para pegar a Guilherme Scharf. E depois seguindo pela 1º de janeiro até a BR-470. Tá bem complicado. E pensar que como estão enrolando para entregar o prolongamento da Via Expressa, né? É impressionante. O prolongamento da Via Expressa dá não digo uma ajeitada, mas uma aliviada no trânsito lá daquela região e a coisa não anda. É um negócio impressionante. E a Francisco Valde, que também, tá, gente? O pessoal tá relatando aqui que tá bem complicada a situação por lá. Via Expressa também já registrando muito trânsito nesse momento. Júlio Michel, Fritz Spernal. Aí vindo mais pro centro aqui, a Rua 2 de Setembro, a Rua Bahia. Inclusive lá na José Declan, em cima, no entroncamento com a Rua Bahia, também muito trânsito. E aqui na região central, o de sempre, né? A gente cansa de falar, para você que tá no centro já sabe que nesse horário a situação é bem complicada. Lá na região sul da cidade, Rua Amazonas, registrando um trânsito até um pouco maior do que o normal. Ali naquela região ali do Batalhão de Infantaria, para quem tá indo pro Colégio Santos Dumont. Então muito trânsito para você que tá aí nessa manhã, tranquilidade, né? Ontem até, aqui no início do programa, a gente já falava sobre aquele acidente lá na Jacob Neichen, né? Infelizmente um óbito, uma morte ontem, um acidente aconteceu às 5h20 da manhã.
foi uma colisão envolvendo carro e moto, né? Um Vectra, até pra gente atualizar essa informação aqui pro ouvinte, um Vectra com placas de Blumenau bateu em uma moto com placa também aqui de Blumenau. Essa moto era conduzida por um homem de 45 anos de idade que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Só quero registrar também que ontem, lá na José Reuter, na região da Velha Central, teve um atropelamento por volta de 12h30 fora da faixa de pedestre. Envolveu um Fiat Pulse com placas de Blumenau, era conduzido por uma mulher de 52 anos de idade, ela não teve ferimentos, só que uma outra mulher pedestre de 67 anos de idade ficou ferida, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Isabel. Tá? Então, é uma pena, né, que infelizmente isso ainda aconteça, esses atropelamentos, tanto na faixa quanto fora, né, porque é uma situação, sem dúvida nenhuma, bem complicada. Deixa eu mandar um abraço pro Adilson, aqui da Feira Livre. Adilson da Feira Livre, esse é gente boa das antigas, ligadinho aqui com a gente também no Jornal da Mix. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento. Antes de pular aqui a página, deixa eu dar um toque só para você que inicia na próxima segunda-feira, dia 30, as vistorias dos táxis que vão atuar na 39ª Oktoberfest. Acontece entre os dias 9 e 27 de outubro, né? As inspeções, para você que é taxista, fica ligado aí também, vão ser realizadas de segunda a sexta-feira na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETERB, né? SMTT, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, sem necessidade de agendamento. Os veículos aprovados terão uma identificação para sinalizar que foram vistoriados e, por isso, estão autorizados a prestarem serviço durante a Oktoberfest. Então, fique ligado para você que é taxista, portanto, né? E como nos anos anteriores, o ponto especial para táxis vai ficar na Rua Albert Stein, aqui de frente ao Parque Vila Germânica. Esse ponto vai ter acesso pelas ruas Humberto de Campos e Almirante Tamandaré, mas parte do João Pessoa fica em mão dupla exclusiva para os taxistas. As alterações vão ser sinalizadas entre as ruas Luiz Schwartz e também Albert Stein, tudo para dar mais segurança e comodidade, né, para quem vai frequentar a 39ª Oktoberfest. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. 7h22, a Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa de Gaspar comunica e convida a comunidade à audiência pública de apresentação do orçamento de 2025, viu, gente? A audiência vai ter transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Gaspar, com início programado para as 14 horas de hoje, dia 25 de setembro. É importante participar desse tipo de evento, né? E antes de trazer mais um candidato a prefeito que conversou conosco aqui na parceria da Rádio Mix com o Portal da Cidade, quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que o veneno de uma aranha brasileira tem potencial para combater células de câncer? Pois então, é uma espécie de aranha caranguejeira que virou o foco de uma pesquisa sobre o combate ao câncer no Brasil. Ela é nativa do país e facilmente encontrada no litoral de São Paulo. Essa espécie de aranha vem sendo investigada por dois grandes órgãos de pesquisas científicas do Brasil, o Instituto Butantan e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Eles se uniram em um estudo que identificou uma molécula com potencial para tratar o câncer extraído do veneno. Segundo os pesquisadores, o composto da nova molécula conseguiu eliminar, inclusive, células leucêmicas resistentes à quimioterapia. Próximo passo agora é fazer testes em células de câncer de pulmão e de ossos. Além disso, a tecnologia vai ser estudada em células humanas saudáveis para confirmar se não há toxicidade, isto é, se ela é seletiva e danifica somente as células cancerosas. As informações são do portal National Geographic. Jornal da Mix. Vamos lá, gente, 7h23, a gente segue agora com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Blumenau em parceria com o Portal da Cidade Blumenau. Estamos trazendo todos os dias dessa semana um trecho das entrevistas aqui no Jornal da Mix, mas a entrevista completa você confere logo mais lá no portal, que é portaldacidade.com/Blumenau, blumenau.portaldacidade.com. Terceiro convidado é o Odair Tramontim do Novo, e a gente começou falando sobre o SAMAI, casos de corrupção na autarquia e falta de água na cidade. Vamos ver o que o candidato disse. O SAMAI vai ser a prioridade das prioridades do nosso governo. Porque é uma autarquia que tem uma história, uma folha de serviços prestados. E hoje, além de estar
assiduamente nas páginas policiais, reiteradamente, insistentemente, ela não está fornecendo água para a população. Isso é gravíssimo porque no verão, o elevado consumo de água, vocês noticiaram muito. Agora, na semana passada, eu fui para a região norte, Fidélis, Torre Norte. Na terça-feira tinha gente que estava sem água desde o sábado. Então isso é inaceitável. O que nós vamos fazer? Vamos dar um choque de gestão. Nós vamos limpar o SAMAI. Nós vamos fazer uma limpeza geral na prefeitura, porque a corrupção, os desmandos não são só no SAMAI. A gente viu a semana passada, Secretaria do Meio Ambiente, até na saúde, até da saúde estão roubando. E o SAMAI é um caso de polícia, né? Mas, sobretudo, um caso de desmandos administrativos. Uma coisa que o blumenauense deve saber por que está acontecendo isso. É porque a politicagem, né, o toma lá da cá, as negociatas de cargos, é muito mais forte no SAMAI. Tem em geral, mas principalmente no SAMAI. Vou dar um exemplo. Nos últimos 3 anos, o SAMAI mudou 6 presidentes. Quando é que vai funcionar qualquer coisa que tenha essa rotatividade? Um dos problemas da cidade é a mobilidade urbana. Perguntamos ao candidato o que é possível fazer para enfrentar os gargalos relacionados a esse problema. O que muda a questão da mobilidade são as obras estruturantes, né? Nós que somos daqui sabemos, né? O que mudou a Via Expressa, o Complexo do Baden-Fur, a nossa Humberto de Campos, foram obras que transformaram positivamente a cidade. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade àquelas obras iniciadas, nós vamos estabelecer projetos daquelas obras que só são pensadas, porque precisa dinheiro, precisa financiamentos. Então, de imediato, nós vamos colocar em prática o eixo norte, né, que é a readequação da Pedro Zimmermann, né, que já tem um projeto pronto, já tem dinheiro. Também falamos com um candidato sobre turismo. Perguntamos a ele como diversificar o turismo e atrair visitantes para a cidade durante todo o ano, além da Oktoberfest. Turismo não se faz numa cidade, turismo se faz numa região. A primeira coisa, primeira providência, nós vamos sentar com os nossos parceiros aqui da região. Nós precisamos conversar com Pomerode, com Indaial, com Timbó, porque turismo se faz, no mínimo, regionalmente. Se falar com qualquer operador aqui do turismo, sabe que quando o Beto Carreiro, né, tem bastante gente, Blumenau recebe mais gente. Quando tem a Páscoa de Pomerode, Blumenau recebe mais gente. Então nós precisamos fazer uma integração regional. Um dos pilares do plano de governo do candidato é preencher os cargos por competência e não com cargos políticos. Perguntamos a ele como vai conseguir governar e passar os projetos na Câmara de Vereadores dessa forma. Eu vou dialogar. Política se faz com diálogo, com conversa, mas não com toma lá da cá. Isso é negociata. Eu não entrei na política para fazer como todo mundo faz, porque se a gente quer resultados diferentes, não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. E eu tenho know-how nisso, né? Não pessoal, mas partidário, porque nós governamos Joinville com excelência, 3 vereadores, num universo de 19 vereadores, e lá foi aprovada a reforma da Previdência 1 ano antes do que aqui em Blumenau. Por fim, perguntamos qual é a proposta para trazer utilidade para o complexo do SESI, como fazer o SESI ser funcional, sem trazer prejuízos aos cofres públicos. Eu não sei o que o prefeito vai fazer com o SESI. Quem tem que explicar isso é quem comprou. Na minha casa eu não compro nada sem antes saber o que eu vou fazer. Eu não vi nenhum projeto. Não vi nenhum. Aliás, o SESI nem foi comprado ainda, só tem uma promessa. Tem gente fazendo política com o SESI. Então, vamos esperar primeiro que o SESI venha para Blumenau
Eu imagino que o prefeito Mário não tenha sido irresponsável ao ponto de comprar ou de receber um complexo dessa envergadura sem ter claro o que ele vai fazer. Então, se o que ele projetou é bom para a cidade, nós vamos encampar isso. Uma coisa eu garanto, o SESI, na minha gestão, não será cabide de prego. Muito bem, você acompanha a entrevista completa com o candidato Odair Tramontim no portal da cidade de Blumenau. Ficou interessado? Vai lá no portal da cidade de Blumenau. A gente já rodou a da Ana Paula Lima, candidata do PT, a do Egídio, que é candidato do PL. Hoje, portanto, a entrevista completa do Odair Tramontim. Amanhã, a gente traz um trecho da entrevista com o candidato Ricardo Alba, aqui no Jornal da Mix, e depois também a entrevista completa lá no portaldacidade.com. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Muito bem, gente, 7 horas e 30 minutos agora, 7h30, reforma tributária, você já deve ter ouvido bastante, se fala muito na tal da reforma tributária, ela está sendo discutida no Senado com muitas sugestões de mudanças para serem avaliadas, e apesar de toda a preocupação que o tema traz, será que há motivo para alarde nesse momento? A gente vai conversar sobre o assunto com o especialista em contabilidade internacional, o Rafael Mafra. Rafael, prazer em revê-lo, né? É verdade. Rafael se formou comigo lá em 1999. Bom dia, Belmiro, bom dia aos ouvintes. 98 com colação de grau em 99, né? Belmiro, já faz um bom tempo, né? É verdade. Ô, Rafael, mas vamos falar agora do assunto aqui que o trouxe até aqui. Qual é a reforma? Qual é a urgência da reforma tributária? Então, Belmiro, a reforma tributária, como todo tema novo, traz uma demanda enorme por todo mundo atrás de gerar conteúdo, né? Vender conteúdo sobre o assunto. E, na verdade, quando a gente fala em reforma tributária, ela está agora no Senado para apreciação. Até 6 dias atrás, para ter uma ideia, a reforma tributária contava com mais de 1.200 projetos de emenda. Ou seja, falar numa reforma tributária com os pormenores, como ela vai ter que acontecer, é muito incipiente. A gente sabe que ela vai acontecer, só que a forma correta como ela vai ser aplicada é muito difícil, né? Por conta de todas essas mudanças propostas no próprio projeto de lei. Uhum. Né? Agora, Rafael, vamos lá. O que é a reforma tributária? Porque tem a reforma da Previdência, tem a reforma política, tem a reforma... O que é a reforma tributária para o Vindo da Mix entender? Então, a reforma tributária, ela vem trazendo uma tendência mundial, né? Que o Brasil até então ficava de fora, que é sobre o imposto de valor agregado. E o Brasil, nessa reforma tributária, ela traz o que a gente chama de IVA dual, ou seja, a gente vai ter 2 tributos dentro de um único tributo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, terão alguns tributos dentro desses novos tributos. Por exemplo, o ICMS, que é o Imposto Estadual, o ISS, que é o Imposto Municipal, o PIS, a COFINS e o IPI, que são impostos federais, vão estar dentro desse novo modelo de reforma tributária. Vai unificar esses Vai unificar. tributos? Então, quando a gente pensa em imposto sobre serviço, que é municipal, imposto ICMS, que é estadual, ele vai estar num tributo, que vai ser o IBS, e depois nós temos os federais, que é o PIS, a COFINS e o IPI, que vão estar dentro do CBS. Perfeito. Aí, vamos lá, hoje o empresário, a pessoa, enfim, de modo geral, ela paga vários tributos, ela vai pagar menos e fica até mais fácil de fiscalizar também, né, Rafael? A ideia da reforma tributária, ela é interessante, tá? Por quê, Belmiro? Porque ela dá capacidade de fiscalização maior, porque municípios, estados e governo federal vão poder fiscalizar. Vai ser criado um comitê gestor, né? Já foi criado pelo projeto de lei, um comitê gestor que vai organizar a forma como vai ser fiscalizada. Então, para os entes, né, a parte governamental, vai se ampliar a malha de fiscalização, ou seja, vai se trazer mais recursos, porque deve diminuir muito a sonegação que existe no Brasil, além de simplificar um pouco. Enquanto que você hoje, como contabilista ou advogado tributarista, precisa pensar na legislação de 5 tributos, nós vamos pensar apenas num tributo, certo? O problema é como acomodar isso
no atual cenário brasileiro, né? Porque você está mais ou menos trocando a roda de um carro em movimento. E a reforma tributária, ela é progressiva. Ela é para acontecer de 2026 a 2032. Então, nesse meio tempo, nós vamos conviver com o antigo e o novo. E para essa situação que a gente chama atenção agora, que tem que se olhar como é que ela tende a funcionar. Mas eu já não vou saindo a partir de 2025, né, ano que vem, aplicando essa reforma tributária. Por isso esses projetos eles estão trazendo muitas alterações para que ao longo desse ano e ano que vem vão se colocando as pautas de como vai funcionar a tributação para a partir de 2026 nós termos um cenário de como vai funcionar. Mas um ponto importante, como eu mencionei antes, é que o empresário agora ele deve procurar o seu contador, procurar um advogado tributarista para saber quais são os contornos dessa nova reforma tributária. Pois é, Rafael, isso que é importante. No que vai mudar e no que vai melhorar de forma prática? Eu estou falando de melhorar porque quando se faz uma reforma, a tendência, obviamente, é melhorar. Na vida do trabalhador, do brasileiro, daquela pessoa que está lá acordando todo dia cedo, indo para o trabalho, aquele negócio todo, e do empresário também, do pequeno, do médio, do grande. A gente sabe que boa parte das economias no Brasil é de pequenos e médios empresários, né? O que muda na prática? Vai ter alguma vantagem para as pessoas, de um modo geral, para a população, essa reforma tributária? Então, a ideia é que tenha, tá? Primeiro pela diminuição de sonegação, isso traz mais dinheiro ao cofre público e, portanto, mais investimento, assim se espera, né? Dá para diminuir um pouquinho o imposto também? A alíquota projetada é de 26,5%, né? Isso assusta também, porque quando a gente fala em 26,5%, ela não é uma alíquota final definitiva. Ela vai ser apurada sobre cada etapa do processo. Então, a arrecadação está sendo empurrada para a ponta, para o consumo. Então, a tendência é que a indústria tenha a sua tributação diminuída, né? Outra questão que vai mudar muito, a parte de cesta básica, que implica grande parte dos brasileiros, ela vai ser zerada ou muito reduzida, certo? Já tem outros produtos como bebida, cigarro, né, que sempre foram muito tributados, vai ter uma tributação própria para eles, que vai ser o IES, o Imposto Seletivo. Esse imposto, vários produtos vão ser alocados nele com alíquotas muito maiores. Que não são produtos de primeira necessidade. Exatamente, assim. exatamente. Sim. Diferente, como a gente falou antes, da cesta básica, que é muito consumida. Então, vai separar bastante o que é produto de necessidade, o que não é, para fins de tributação. Né? É um exemplo muito clássico, né? Muito tempo, quando você olha a fatura de energia elétrica, o ICMS era 25%. Sim. E a energia elétrica é uma necessidade básica, né? Tudo parte daí. Então, espera-se que isso seja resolvido, né? Então, nós vamos ter vários ganhos, vamos ter. Quando falasse sobre empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, aqui cabe uma atenção especial a elas, né? A princípio, o Sistema Simples Nacional, ele continua, tá? Ele continua, porém, é muito provável que a empresa do Simples Nacional vai poder optar para aqueles 5 tributos que a gente conversou antes, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tributar à parte na nova reforma tributária ou manter como está. Grande parte dos tributaristas entende que ali haverá de novo um descompasso para essas empresas, tá? E se imagina que sim, porque hoje já acontece, né? Quando uma empresa do Simples Nacional ela tenta negociar, vender, comercializar para uma empresa de grande porte, ela recebe muita represária no sentido de reduzir preço, porque ela não passa um crédito tributário para frente na quantidade que deveria. E isso, eles colocaram a possibilidade de ser resolvida agora, porque ela pode tributar a parte desses tributos de forma diferenciada, porém a gente perde aquela característica, né, até constitucional, de trazer simplificação para a empresa de pequeno porte, trazer mais maleabilidade, mais facilidade. Ou seja, novamente essas empresas vão ter que ter um custo de
de background, né, com contadores, advogados tributaristas, maior para analisar, fazer estudos. Que não deveria acontecer com a reforma, né? É. Ou diminuir, digamos assim, ser mais simples o negócio, né? Exatamente, exatamente. Agora imagina, Belmiro, nós do ano de 2026 a 2032, tratando tributação antiga e tratando a nova tributação. Né? Para nós, da área contábil, já está bem complicado imaginar essa situação, porque se nós olharmos o compêndio de legislação brasileira, nós estamos falando em milhares de folhas de legislação. E cada setor, cada produto, cada cidade, cada estado conversa de forma diferente. Então, fazer o novo e o velho ao mesmo tempo, conversando eles, se compensando até chegar em 2032... É quase um caminho de Santiago de Compostela, né? É um desafio gigantesco. É um desafio muito grande. Agora, Rafael, até para a gente ir encaminhando aqui para finalizar. Claro que existem formas de tributação diferentes em vários países do mundo, né? O Brasil tá olhando algum país desse para verificar... Porque, a gente percebe que o nosso modelo tributário realmente precisa de uma mudança. Mas você vai olhar, como é que funciona nesse país, naquele país. O Brasil tá olhando para fora. O que seria um modelo ideal, assim, na tua opinião? Então, Belmiro, falar em modelo ideal, aí eu concordo com o escalonamento de implementação da reforma tributária, né? Porque mesmo se nós pegássemos modelos de nossos vizinhos aqui, né? Quem já foi para a Argentina, por exemplo, conhece, e a gente escuta muito aqui, né? Na Argentina esse imposto, é só tantos %. Só que lá já funciona assim. É difícil nós, de novo, mudarmos drasticamente para um novo modelo, não importa de qual país, com tudo que a gente já criou até hoje. Vou te dar um exemplo. Com essa reforma tributária, os benefícios fiscais eles devem ser subtraídos das empresas. Na nossa região aqui, por exemplo, a indústria têxtil, ela, para quem é regular, né, com ICMS no estado, ela paga 3% de ICMS sobre o seu faturamento. Isso deu muita competitividade, na verdade salvou muito o nosso setor têxtil, né? Vamos falar de importadoras, né? Itajaí, por exemplo, tem muita importadora, Blumenau também. Há um benefício, né? Um tratamento diferenciado para fins de utilização de crédito e ganho tributário. E que a reforma tributária é justamente para eliminar todas essas distorções. Ou seja, eu estando em Santa Catarina vou competir de igual para igual com alguém que faz a mesma coisa comigo em outro estado. Essa é a ideia. O problema é que quem está, por exemplo, aqui nesse caso, como eu conversei agora, importadoras, indústria têxtil e tantas outras, ele já tem toda uma base de sustentação da sua empresa, seja com salários contratados, cadeia produtiva, com base nesse custo. Exatamente. E isso vai mudar, certo? Então, como é que vai ficar a situação dessas empresas? Como é que elas vão readequar preço de venda para se continuarem competitivas? Outro detalhe é o nosso estado, é um estado que se fala muito sobre ter muito recurso para investir, ser um estado que sempre é premiado por conta da gestão de contas públicas. Isso vai afetar, né, drasticamente a nossa arrecadação aqui quando falamos em Santa Catarina. Então é uma situação a ser muito analisada pela própria Secretaria de Estado, né? Esses tributos da nova reforma tributária eles vão ser administrados por um comitê gestor, onde cada estado vai ter seu representante. E o medo que se tem ali é que, novamente, quando a gente fala cada estado ter seu representante, é como é que essa representação vai ser feita e qual o peso dela nas regulamentações da nova reforma tributária. Porque a gente sabe que tem estados com mais peso, mais força, Exatamente. menos força. Daqui a pouco pode até ficar mais fortes com a reforma, né? Exatamente. Então a gente, de novo, cai numa situação política, né? Na reforma tributária. E por isso que eu falo que não deve se apavorar e correr muito para tomar decisões por conta da reforma tributária, mas conhecer esse entorno dela para saber criar cenários para a empresa e como ela vai se comportar dependendo de qual situação for acontecer na reforma tributária. Perfeito, é um assunto que a gente teria que ficar bastante tempo, mas não temos esse tempo, é só realmente para dar uma pincelada e
trazer essa realidade para o ouvinte da Mix. Está acontecendo, vai acontecer e vai com certeza afetar a nossa vida, né? Sem dúvida. Rafael Mafra, especialista em contabilidade internacional, prazer em revê-lo, meu jovem. Da mesma forma, Belmiro, grande abraço, hein? Bom dia. Valeu, 7h44, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco, na volta, vamos conversar com o doutor em comunicação e linguagens, Moisés Baio Cardoso. Celulares nas escolas ajudam ou atrapalham a educação? Fique ligado que daqui a pouco esse é o tema aqui do Jornal da Mix. Você está ouvindo pelo 106.3 o Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Sua experiência. O melhor mix do Brasil. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Jornal da Mix no ar, aqui na Mix, em 106,3 em áudio e vídeo. Você acompanha a gente no YouTube, no Facebook, também no Instagram. Vai lá no nosso perfil, que é @MixBlumenauOficial. Inscreva-se, faça como faz o meu amigo Giovanni Moroskovski, ele se inscreveu lá no Instagram aqui da Mix. E daí toda vez que começa o jornal, vai lá, pita aquela sinetinha e ele fica sabendo quando a gente entra no ar. Então em 106.3 e também em áudio e vídeo no YouTube, Facebook e Instagram, @MixBlumenauOficial. O que já foi destaque no Jornal da Mix até agora? Corpo de Bombeiros de Blumenau alerta sobre tentativas de golpe em nome da corporação. E também a gente entrevistou o Odair Tramontim, candidato a prefeito aqui da cidade de Blumenau, né, na série de entrevistas com candidatos à prefeitura, uma parceria entre a Rádio Mix e o portal da cidade Blumenau. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Bem, o Cardoso já tá por aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, só quero dar 2 toques antes pra você de cultura aqui, ó, porque vai ser exibido hoje o filme A Menina e o Dragão, na sessão das 14h do Cinematerna do GNC no Neumarkt. A animação foca na história de Ping, que se aventura pela China à procura dos últimos dragões existentes. A sessão tem ambiente especial e acolhedor para a família com bebês. A exibição do filme é com volume reduzido, ar-condicionado com temperatura amena, iluminação leve, trocadores de fraldas e tapetes emborrachados disponíveis. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria no site do GNC Cinemas ou também no app AJ Fans. O Cinematerna ainda disponibiliza um ingresso cortesia para as 10 primeiras pessoas que chegarem com bebês de até 8 meses. Aliás, 18 meses, não 8, 18, tá? E hoje tem também mais um concerto de jazz contemporâneo do projeto Groove Urbano aqui em Blumenau. Isso que é muito bacana. Começa às 7h30 da noite na praça em frente à galeria do Ruiz One Chair, na Vila Nova. O concerto de hoje vai contar com as participações especiais do baterista Jimmy Allan e do rapper Beona, né? O Bona, né? Trazendo o rap para o movimento do jazz na praça. Para quem quiser acompanhar, a ação é de graça e aberta para toda a comunidade. Vale a pena, viu? A organização só recomenda que o público leve a própria cadeira de praia ou banquinhos para sentar, né? Pra levar um refrigerantezinho, um suquinho de laranja também tá valendo. E se chover, é só levar o seu guarda-chuvas. Jornal da Mix. Tecnologia. É hora de a gente aprender um pouco mais sobre tecnologia com o doutor em comunicação e linguagens Moisés Baio Cardoso. E hoje vamos saber se os celulares nas escolas ajudam ou atrapalham a educação. Baio, bom dia! Bom dia, Belmiro, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, eu estou trazendo esse tema hoje porque é a temática que está em pauta no Congresso e ela rende algumas reflexões para a gente nesse momento. Mas para entender um pouquinho sobre a pauta, eu quero trazer aqui 2 informações para a gente entender como é que está esse cenário atualmente. Segundo os dados da pesquisa TIC Educação de 2023, que é organizada pelo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele diz que 28% das escolas já proíbem completamente o celular em sala de aula. 60% têm regras de uso que permitem utilizar os aparelhos apenas em alguns horários e locais, ou seja, tem um determinado regramento. E apenas 7% não tem restrição nenhuma. E a pesquisa também traz um dado muito interessante de que
42% das escolas municipais ainda não têm nem computadores para os alunos. Então, quando a gente escuta esse tipo de informação, o celular pode ser uma saída muito interessante, porque um celular atualizado, voltado para o uso pedagógico, tem um custo acessível muito melhor do que muitas vezes um desktop. Claro que às vezes tem um tempo de vida útil menor, só que tem mais mobilidade, ou seja, né, tem elementos aí que tem que ser colocado na balança para a gente ver se é interessante ou não. Mas é uma alternativa. Então, essa informação tem que ficar bem clara na nossa mente. E aí, a segunda informação que eu trago é que, embora isso esteja sendo discutido já no Congresso atualmente, em Santa Catarina, a gente já tem uma lei desde 2008, que foi sancionada pelo então governador, o Luiz Henrique da Silveira, olha aí, ó, que lá atrás fez a lei 14.363, em que fica proibido o uso de celulares nas salas de aula das escolas públicas e privadas no estado de Santa Catarina, né? Só que, pensem bem, essa lei ela foi feita em 2008. E qual era o tipo de celular que a gente tinha em 2008? O iPhone ele é de 2007, a gente estava entrando numa era de smartphones, né? E a nossa conectividade não era tão boa. Naquela época a gente tinha 2G, 3G, e a gente sabe que até hoje ainda não funciona bem na nossa região aqui. Então, era um momento tecnológico que tinha suas deficiências e que também tinha várias limitações. Hoje em dia, o celular ele se apresenta muito mais com a usabilidade dentro de uma metodologia pedagógica que facilita a compreensão de várias coisas, né? Tem um lado muito bom em cima disso daí. E esse é o tipo de lei também que vamos combinar, que nem não poder beber na praça, né? Isso aí, quem é que vai respeitar uma lei dessas, né? Bem, me desculpa, porque todo mundo usa celular em escola, né? Então, e atualmente, então, cada município, o estado e até as próprias escolas faz a mesma regra. A proposta agora é que o MEC faça uma normativa que venha de cima para baixo para tentar organizar um pouco essa bagunça. Mas a real é que o problema não é o aparelho em si, mas sim a educação digital sobre a tecnologia, né? Então é sobre isso que eu gostaria de refletir, porque para não ir para a discussão para um lado pedagógico, para um lado da psicologia, né? Eu quero falar aqui dessa educação digital. E eu acho que o melhor exemplo que a gente teve para ver como esse cenário é complicado foi durante a pandemia, que a gente do dia para a noite virou para uma educação mediada pela internet em sala de aula e a coisa não deu certo, porque quando se planejou esse tipo de ação, se imaginava um cenário tecnológico nas casas dos alunos, e a realidade é outra, né? Então se tinha ali o imaginário de que o aluno estaria com o seu notebook, desktop, num local adequado para estudar. Uma baita internet, né? Nossa, e a realidade é outra, é a criança vendo aula no celular desatualizado, de tela pequena e com a tela trincada do pai. Sim. Né? Tentando ver as aulas com uma internet de baixa qualidade, se é que tinha Wi-Fi, muitas vezes é aquele Wi-Fi compartilhado com os vizinhos, então um cenário extremamente difícil, né? Que não faz sentido que não fazia sentido para aquele tipo de realidade que a gente viveu. Então eu acho que aquilo foi um experimento que rende boas reflexões. E também vale lembrar que muitas vezes o professor que está ali ministrando, nem sempre ele tem a qualificação adequada. Muitas vezes a instituição não faz isso. Outras vezes também o próprio profissional tem as suas limitações, ou dentro daquilo que ele está ministrando, não cabe o uso de um celular, mas para muitas coisas cabem. Então acho que essa lição de casa primeiro precisa ser bem organizada antes de fazer uma normativa, né? Mas fica muito difícil também da gente, às vezes, recriminar um estudante em sala de aula quanto ao uso do celular, sendo que em casa os próprios pais não colaboram com isso. Então, o exemplo deve vir de casa e a gente tem que pensar nisso, né? E também que
muitas vezes segregar um adolescente totalmente da tecnologia pode criar uma problemática dentro do seu meio social. Então, é um assunto delicado, é um tema espinhoso aqui, que eu trago apenas para a gente, né, refletir e pensar sobre essa educação digital. E é em casa que a coisa se organiza, que a coisa deve começar a tomar uma direção, porque a gente sabe que nem os adultos, né, conseguem ter uma experiência totalmente sadia diante das telas. A gente vê adultos com problemas de saúde mental, de problemas financeiros, e aí acho que os dados que a gente teve recentemente sobre as famílias que estão usando os benefícios do Bolsa Família para jogar em bets, então a gente vê endividamento de família, um descontrole total das telas, e sinto informar a nossa audiência que no ano que vem vai piorar isso quando essa coisa for regularizada. Então, o caos ainda virá. E para a gente encerrar aqui, eu gostaria de deixar um pensamento do autor de ficção científica, William Gibson, que foi o primeiro cara que usou a palavra cyberespaço, lá em 1984, e ele diz que o futuro chegou, só está mal distribuído. E a real é essa, né? É isso aí. É isso aí. Beio, muito obrigado, viu? E até a próxima quarta-feira. Valeu. Tá aí o Moisés Beio Cardoso, doutor em linguagem, comunicação em linguagem. A gente pode até voltar sobre esse assunto numa próxima oportunidade, porque rende, viu? E é extremamente polêmico esse assunto. Estamos indo embora, gente. Lembrando que amanhã, a partir das 6h30, voltamos com mais uma edição do Jornal da Mix. Aquele abraço a todos e até lá. Tchau. Você ouviu Jornal da Mix. De volta amanhã, às 6h30 da manhã. Jornal da Mix.